Pessoal, então agora esse vídeo eu vou mostrar como efetuar o login, certo? Então aqui estava na parte de cadastro, certo? Antes eu só vou aqui no login efetuado com sucesso, só para programar esse botão de tela inicial aqui, ó. Tela inicial, quando eu clicar em tela inicial, o que é para fazer? Eu vou em controle, é para voltar para screen 1, que é a tela inicial. Beleza, só isso. Então aqui eu vou fazer em login algo parecido que eu fiz na outra tela, certo? Esse login parece que tá... Ah tá, essa tela inicial, só que eu não coloquei o... Cadê a família da fonte aqui, né? Por isso que foi diferente. Então nesse caso aqui, eu vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz no vídeo anterior, que é toda vez que essa tela de login for carregada, a minha caixinha de texto de usuário e de senha vai aparecer vazio, certo? Então vamos lá para os blocos. Então eu sempre começo pela tela inicial. Quando o botãozinho tela inicial for clicado, receber um clique, eu vou pedir para ele abrir outra tela, que é a inicial, que é a screen 1. E o que mais você quiser que aconteça quando um botão for clicado, você vai colocar nesse recheinho aqui, certo? Então agora eu vou clicar na minha tela login aqui, e toda vez que essa tela for iniciada, né, quando ela iniciar, isso quer dizer, quando entrar ela de novo no meu aplicativo, eu quero que a minha caixa de texto de usuário fique vazia, certo? Não fique resto ali de usuário, né, que outro texto que a pessoa digitou. Então eu vou colocar aqui, ó, ajustar usuário, isso aqui é o nome da caixa, isso aqui é o tipo de coisa que está dentro dela. Daria para mudar a cor de fundo, está ativado, blá blá blá. O tamanho dela, o tamanho da fonte, dá para fazer um monte de coisa. Então eu volto aqui em usuário, primeiro ajustar e depois o restinho aqui, ó. Ajustar o texto, oh, não, desculpa, fiz errado aqui. Na verdade não é isso não. É para colocar o texto, né? Texto, a primeira opção aqui, quando iniciar, então a caixinha de texto do usuário vai ficar vazia. E agora para senha, ajustar senha. Ah, repara uma coisa, né? Eu não tinha alterado aqui. O único que eu não alterei, ó, caixa de senha aqui, eu deixei como caixa de senha 1, né? Bom, se bem que só tem uma caixa de senha, se eu não alterar, eu sei que para que ela serve, né? Mas ainda assim, eu gosto de ficar organizado. Então, ajustar senha e o texto, ó, eu quero que fique vazio também. Beleza. Pronto. Se também não colocar isso aqui, só vai estar, provavelmente vai estar o último usuário que estava naquela tela que apareceu pela última vez digitou. Também não quer dizer nada. Beleza, agora a gente vai fazer parecido com o anterior. Quando o botão efetuar o login, ó, que é esse cara aqui, login, aqui eu coloquei efetuar login porque não podia ficar com o mesmo nome, né? Então quando esse botão for, cadê aqui? Quando ele for apertado ou quando ele receber um clique, o que eu quero que aconteça? Vai ser mais ou menos parecido com o que a gente fez no cadastro. Primeiro ele tem que verificar se está vazio o usuário, depois se está vazio a senha, certo? Login. Então a gente vai fazer exatamente isso. E eu vou colocar o meu se então ou se não, né? Que ele vai verificar se alguma configuração está ok. Se tiver, ele vai executar uma coisa, se não, ele vai para outra. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou perguntar se está vazio, certo? Está vazio o textinho ali do usuário. Clico no usuário e usuário texto, verde claro aqui, ó. Aqui, ó. Tem um monte de coisa parecida, né? Se você não colocar usuário texto, colocar outra coisa, aí não vai dar certo, certo? Então se certifique que é isso aqui. Se tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu notificador. Eu não coloquei ele aqui, né? Então eu vou colocar ele, o notificador para aparecer as mensagens e aqui em armazenamento, meu TinyDB, certo? Meu TinyDB, eu tenho que deixar ele ali para ele poder armazenar as informações. Então, se tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no notificador e vou pedir para ele mostrar essa mensagem aqui. Ó. Se tiver vazio, então na sequência ele vai mostrar a mensagem. Eu vou duplicar essa partezinha, esse bloquinho de texto e vou colocar aqui, ó. Digite um usuário. E a mensagem vocês que dão aí, ó. Digite um usuário. Se não, né, se não tiver vazio, agora a gente vai checar se a caixa de senha está vazia. Então a gente volta
Aqui em controle, eu vou colocar, ó, esse aqui é bonito, hein? Sem então, se não, se então, se não. Vou ficar com sem então, se não, que supre as nossas necessidades aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou verificar se, aqui em texto, esse bloquinho de texto, se está vazio. O campo de senha, o campo de senha ele é diferente do de usuário, até o íconezinho é diferente. Então tem que clicar em senha. Aí eu vou procurar senha texto aqui, ó. Lembrando que tem algumas outras coisas, outras características da caixa de texto, mas a gente vai trabalhar aqui com senha. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou duplicar aqui para facilitar minha vida. Se tiver vazia a senha, aí eu vou mostrar aqui, digite uma senha e dou OK, beleza? Aí agora eu vou fazer uma outra comparação. Eu tenho que, se eu não colocar mais nada aqui, a pessoa pode digitar qualquer coisa no login, qualquer coisa na senha que ele vai fazer, vai efetuar o login. Só que eu não posso deixar assim, por quê? Não faz sentido, né? Eu tenho que comparar se o que ele digitou no usuário e o que ele digitou na senha bate com o que ele tinha digitado na hora que ele foi cadastrar o usuário. Então eu vou colocar um outro sem então agora, certo? Agora eu não vou colocar o se não. Eu vou vir aqui no controle, eu se então. Aí, o que vai acontecer? Eu podia até colocar o se então, se não, né? O se não aqui daria para colocar uma mensagem se fosse diferente. O que a gente pode fazer? Põe um se então, se não. Se não for igual... não vou colocar não, não precisa dificultar as coisas aqui. Vamos colocar um se então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o que a pessoa digitou no usuário com o que está no nosso banco de dados, certo? Então, eu vou vir aqui em comparar textos. Onde quero comparar textos? Controle... Deixa eu encontrar aqui o comparar textos. Não era esse. Eu podia colocar isso aqui. Deixa eu só encontrar variáveis. Peraí. Aqui. Comparar texto estava aqui, ó. Beleza. Então eu vou colocar esse comparar textos aqui, ó. Ele só vai começar a comparar os textos se ele entender que as pessoas, o usuário, né, digitou alguma coisa no campo de usuário e senha. Então eu vou comparar os textos. Ó. Aqui tem os sinais, né, matemáticos aqui, eu vou colocar o igual. Então eu vou colocar aqui, se o que ele digitou no campo de texto for igual ao que está no banco de dados. Então vou fazer primeiro para o texto e depois, depois para a senha. Então eu vou duplicar esse usuário texto aqui, ó. Repare que ele tem o encaixe exato, né? E aí eu vou colocar agora, ó, se o que ele digitou no texto do usuário for igual ao que tiver no nosso banco de dados. Então eu vou vir embaixo aqui, eu vou chamar o banco de dados e chamar esse aqui. E aí ele vai chamar o banco de dados para obter um valor, certo? Qual o valor que é esse? Então o primeiro, eu vou duplicar e colocar aqui, ele vai ser o login, certo? Ó, se tiver dúvida, volta aqui no cadastro, ó. O usuário texto ele salvou no rótulo de login, tem que ser do mesmo jeito que está escrito aqui, ó. Então aqui eu vou colocar login. Então enter, valor se o rótulo existir, você pode colocar login não encontrado. Eu acho que não sei se vai aparecer essa mensagem, mas enfim, o importante é isso. Então ele vai comparar o que ele digitou no usuário texto, se for igual ao que tiver gravado no TinyDB sob o rótulo de login. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que comparando as senhas, certo? Eu vou duplicar isso aqui, ó. Então... não, peraí. Não adianta isso aqui agora. Delete. Eu vou colocar um outro sem então aqui, ó. Um outro sem então. Agora sim. Não precisa ter excluído, né? Só que agora eu não vou comparar usuário e texto, né? Eu vou comparar senha. Então, vou vir aqui, senha. Não precisava, né? Tá aqui, ó. Senha em texto, eu duplico. Coloco aqui. Cuidado para esquecer de deixar igual, certo? E aí, a senha estava salvo sob o rótulo de senha, né? Senha aqui, beleza. Login. Então, aqui eu vou colocar senha. E aí, eu vou colocar senha não encontrada. Eu acho que não vai aparecer essa mensagem de login não encontrado, senha não encontrada,
Por quê? Aqui eu estou tentando deixar uma versão menor, que não vai fazer diferença nenhuma, vai funcionar do mesmo jeito. Só eu acho que para aparecer essa mensagem, ou uma mensagem diferente, eu teria que colocar um outro sem então se não. Queria colocar se tiver igual, beleza. Se não, aí ia aparecer a mensagenzinha de senha não encontrada. Mas não precisa disso. E a gente vai ter mais 2 blocões além desses daqui, não tem problema aparecer assim, certo? Então, recapitulando. Se o usuário e senha não estiver vazios, na hora que eu apertar o botão de efetuar o login, ele vai comparar se o que a pessoa digitou no texto do usuário for igual ao login que tiver no nosso banco de dados e também a senha que ele digitou for igual a que foi cadastrada no meu banco de dados. Se isso acontecer, né, se ele acertar o login, o que eu quero que aconteça? Nesse dá para fazer um monte de coisa, dá para colocar uma musiquinha, inclusive, né, um toquinho. Eu quero que apareça uma notificação, eu vou colocar embaixo aqui, ó, e essa notificação, eu quero que apareça escrito login efetuado com sucesso. Login efetuado com sucesso. Beleza. E aí eu quero que depois que ele efetue o login, eu quero que apareça a outra tela com o Fallout Guy lá dando um joinha, certo? Então eu vim aqui em controle, abrir outra tela e aí o login sucesso, certo? Então quando isso acontecer, vai aparecer o carinha dando tudo jóia de login realizado com sucesso e aí a pessoa pode voltar para a tela inicial, beleza? Certo. Dá para fazer outras coisas aqui também, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui em mídia, vamos supor que eu tivesse colocado um som aqui, ó. Ele aparece como componente invisível. Eu não coloquei nenhum som, ó, mas eu podia clicar aqui em som, chamar som tocar. Ó, eu podia colocar aqui, por exemplo, ó. Eu tenho que colocar antes de abrir outra página, né? Então, a hora que ele comparou, tá tudo igualzinho, beleza, login efetuado com sucesso, ele toca uma musiquinha aqui e vai para outra tela, certo? Eu não coloquei nada, mas se você tivesse pensar, eu quero colocar um som, você enviaria ele como um arquivo normal aqui, ó, e aqui fonte. Aqui não tem nenhum som, mas você escolheria aqui e ele tocaria, né? Mas nesse caso aqui não tem, beleza? Dá até para fazer o celular tremer. Aqui para tremer eu não lembro muito bem agora. Como que é? Escolher tocar, sensores. Eu vou fazer depois um mostrando como que faz o celular dar essa tremidinha, certo? Então, recapitulando. Quando ele abrir essa tela aqui, ele vai verificar, né, o do cadastro. Se não deixou nenhum campo em branco, se deixou, ele vai avisar, vai fazer essa notificação. Se tiver preenchido, quando a pessoa clicar em cadastrar, ele vai salvar o que ele digitou no campo de usuário como login e no campo de senha como senha. Vai aparecer a mensagem cadastrado com sucesso e vai voltar para a página inicial. Quando ele fizer o login, ele vai verificar primeiro se não está nenhum campo ali em branco. Se tiver, digita um usuário, né? Digite. Digita seria no português de Portugal. Então, no Brasil, digite. Ele vai verificar se não tem nenhum campo sem nada escrito. Se tiver, ele vai dar essa notificação. Se tiver tudo preenchido e a pessoa apertar o botão de login, então ele vai vir para cá. Ele vai comparar se o que a pessoa digitou no usuário tem no banco de dados e se o que ele digitou na senha está no banco de dados, certo? Se der certo, vai aparecer escrito aqui, login efetuado com sucesso, e vai abrir essa outra tela aqui, né, que é o carinha dando tudo jóia, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar, né, no celular, e eu vou usar um simulador aqui do App Inventor logo no próximo vídeo, beleza? Até já!